Olá, meus amigos, saudações, meus amigos e minhas amigas, né? É maravilhoso estar aqui mais uma vez com vocês, né? Mais uma aula, né? Voltando ao texto bíblico, explicando hoje o significado de Sansão e Dalila. Deixando aqui um grande abraço a todos vocês que me seguem e um ósculo crístico a todos. Ósculo é um beijo, né? No homem é um beijo na fronte e na mulher, ou melhor, desculpe, no homem é um beijo dos dois lados da face. E na mulher é um beijo na fronte. Isso é o beijo crístico. Tá? Vamos lá. Lembrando a vocês sempre, né? Não esqueçam, tenham positivo, né? Clique no sininho preto ou negro para que vocês recebam as mensagens de todo vídeo que posto. Inscrevam-se no canal, que é muito importante, ajuda, né? E mais importante ainda é vocês compartilharem o vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento que é tão pouco revelado, né? O verdadeiro significado do que consta no texto bíblico, né? Apesar de ser um texto mentiroso, mas é preciso que se saiba para poder usá-lo para o bem, né? Não se deixando ser dominado, ok? Então vamos lá. Sansão e Dalila, cujo nome de Sansão significa homem do sol, era chamado de Nazareno. Olha bem, hein? Tem um outro personagem também que era chamado de Nazareno, né? Só que eu já expliquei no vídeo do outro que Nazareno não é um termo certo, né? Porque Nazareno significa quem nasce em Nazaré. E na verdade, quando ele nasceu, Nazaré era um vilarejo. Nem existia como cidade. Bom, e ele era dotado de extraordinária força. Dizem que ele era um dos juízes bíblicos, né? Cuja história está descrita justamente no livro dos Juízes 13:16 e também no Novo Testamento em Hebreus 11:32. Dalila significa doce, dócil, delicada, frágil, languida, oscilante. A origem do nome Dalila é hebraica e na Bíblia, no Antigo Testamento, está o interesse amoroso de Sansão, ou mesmo que Lilith, né? Pela Lilith, né? Ou seja, a alma sem esclarecimentos, a enganadora, nome feminino de Satanael. Alguns dizem ser ela a esposa dele, mas não é. É o feminino, né? Conta-se que Deus teria chamado Sansão para libertar o povo de Israel que vivia dominado pelos filisteus. Bom, vamos lá, já começa aqui a mesma história, repetitiva. Quando alguém foi chamado por Deus, Deus já expliquei que não é Deus, é um extraterrestre, para tirar o povo de Israel, ou seja, o povo do sol, ou os adoradores do sol, como é o nome dele, né? Sansão, das mãos dos filisteus. Vejam bem, é o mesmo que a história de Moisés, escolhido para tirar o povo das mãos dos egípcios, com pequena nuance de que um saiu das águas e o outro é o homem do sol, né? Ele também pode ser o Adão, entenderam?
Estes que tinham um medo enorme da força do Nazareno. Percebam bem, chamavam-lhe de Nazareno. Por que será? Eis a questão. Onde uma grande maioria que estuda a Bíblia, não entende ou se faz de desentendido. Ou seja, claramente o texto mostra ele ser o mesmo Jesus. A grande mentira. Portanto, é metáfora o real significado. A mesma fábula, como sempre digo, repetitiva, dentro deste livro tão devocionado, e é o best-seller na venda dos livros romancistas. É isso. Os escritores dela adoram, pois lhes rende muito, pataco, como dizia na antiguidade, Tentavam, sem sucesso, prender Sansão. Os governantes filisteus, sabendo da paixão de Sansão pela Filisteia, Dalila, aliciaram a jovem com 1.100 moedas de prata, a descobrir a origem da força invencível de Sansão. Percebam que essa Dalila é a mesma Lilith, ou a Eva traidora, ou dormente, alma dormente, assim como a Madalena. Entenderam? Ou a alma sem entendimento. Repito, é a mesma história, sempre. Vejam bem, ela se vendeu por 1.100 moedas de prata, ou seja, a mesma coisa que as 30 moedas de prata que Judas recebeu para se vender e trair o tal Jesus. E na verdade, o 11 é numerologia. Numerologia cabalista, ou seja, é o processo pelo qual a alma, depois de aprontar muito na encarnação, acorda e se eleva ao plano espiritual, que são os zeros que representam esse plano. Portanto, já expliquei em outros vídeos, Portanto, estamos o tempo todo falando da alma e do espírito. Nada com humanos de corpos físicos. Dalila amava Sansão, ou seja, a alma amava o espírito, ou seja, ela não amava, ela ama, Amava é só um estado momentâneo na encarnação. Mas esse amor era inferior ao que sentia pelo seu povo. Olha só, vejam o absurdo. Ela ter um amor maior pelo seu povo do que para com Sansão. Então fica claro, e serve de exemplo para muitos, que dizer que ela de fato não amava Sansão, porém, não é amor, é paixão. Entenderam? Amor e paixão estão no fio da navalha. Uma grande quantidade de pessoas confundem o que é amor. Amor verdadeiro é amor incondicional. Ou seja, a pessoa não pertence a você, o outro não pertence a você. Você não impõe condições a ela para ficar com você. Cada um tem o seu caminho. Às vezes juntos, mas não é imposto. Paixão é a doença que nós vemos constantemente em jornais, em televisão, as doenças que marido mata mulher, mulher mata marido, aquela palhaçada toda, Vamos lá. Com o seu grande poder de sedução, olhem a tal da serpente. Dalila tentou não só desvendar de Sansão o segredo da sua força, como também arranjar uma forma para que ele fosse dominado pelos filisteus. Nossa, que amor por Sansão, hein? Notem, é tudo romance na escrita. Primeiramente, Sansão disse a ela que ficaria vulnerável como qualquer outro homem se ela o amarrasse com 7 fibras novas de arco que não tivessem sido secas,
Dalila atou Sansão com as 7 fibras durante o sono, mas quando os filisteus chegaram para o levar, ele arrancou as fibras sem dificuldades. Fibras significam enganação das forças contrárias, ou a própria ignorância do ser, que se deixa levar por mentiras, mas cai e levanta quando é atacada, pois tem a força divina com ele. Ele é o Sansão. Estamos falando do espírito de luz, que mesmo com essa força, por vezes se deixa enganar. Ou a falha da intuição, que é o espírito, que é passada por ele, para a alma. O 7 sempre é a representação do estado de elevação na luz. Entenderam? A segunda tentativa de Dalila, Sansão disse-lhe que seria facilmente dominado se fosse amarrado com cordas novas, mas também desta vez se libertou sem custo. E quando chegaram os filisteus, a mesma história. A terceira versão de Sansão foi tão falsa como as 2 anteriores, pois quando Dalila teceu as 7 madeixas do cabelo de Sansão com uma rede e as apertou com um gancho durante o sono, Sansão dormia pra caramba, hein? Claro, ele foi dopado, porque ninguém corta o cabelo do outro em um sono comum, sem que ele acorde, pois ele estava dopado pela beleza enganadora de Dalila. A serpente que engana, a serpente que enrosca. Este voltou a libertar-se facilmente. Vejam bem, 3 vezes é numerologia cabalística. Se repete o texto, quer dizer que a condição que o espírito e a alma se encontram enquanto encarnados, ou seja, a terceira dimensão ou o número do acordamento, que é o 3. Foi então que Dalila, não se sabe através de que artes, claro, como enganadora tinha muitas, conseguiu saber o segredo da força de Sansão. Essa disse-lhe que se os seus cabelos, este disse-lhe que se os seus cabelos fossem cortados, a sua força abandonou-la-ia e ficaria fraco como uma criança. Aqui tem um erro e uma contradição, Ela não descobriu nada, pois foi ele quem contou. Se ele não tivesse contado, ela não descobriria, concorda? Ele entrou na conversa mole dela. Sansão adormeceu no colo de Dalila e esta suavemente cortou-lhe os caracóis dos cabelos. Quer dizer, ele ficou dopado, pela enganação dela. Aliás, tem muito isso na matéria, Acordado pela chegada dos filisteus, Sansão acreditava ainda ter força, mas foi rapidamente dominado pelos soldados, que lhe perfuraram os olhos e o prenderam com algemas de bronze. Vamos lá, explicação. O cabelo negro de Sansão significa o poder do conhecimento, da sabedoria, o poder da palavra, o mesmo que o poder da espada, quando o espírito acorda, ou é acordado. Não se deixa dominar, como foi o caso deste espírito. E quando você entende, consegue aplicar na matéria. Sempre falo isso aqui. A alma, enquanto presa nas frivolidades, não escuta o som da palavra, que é a Dalila, E constantemente tenta ludibriar o espírito acordado. Outro significado é o daquele que não tem cabelo, como o de cabelos brancos. O de cabelo branco significa o poder da luz. E os carecas, ou cabeça raspada, é a limpeza do espírito, pleno em toda a capacidade do divino em si mesmo. Isso é o que os monges tentam mostrar com suas cabeças raspadas, não sendo verdade esse fato, porque poucos são os verdadeiros cabeças raspadas. O cabeça raspada vem para ensinar sem se envolver com as mazelas humanas. Os olhos perfurados significam que ele ficou cego para o espírito de luz. Assim como as algemas de bronze significa estar preso à matéria
que é o vermelho do bronze, o vermelho do sangue, o mesmo que o mar vermelho da humanidade, né? O sofrimento. Por isso está na algema. Bom, Sansão foi exposto e humilhado publicamente no caminho do templo de Dagon. Dagon era um deus venerado pelos filisteus, o povo de Canaã, com o nome de Dagon ou Dagantakala. O seu nome pode provir de Dag, que significa peixe. Interessante essa simbologia usada pela Igreja Católica, né? Os católicos são considerados como peixes, ou pelo menos era usado na antiguidade, né? Mas ainda tem, né? Aquele chapéu dos bispos, como eu expliquei na simbologia, né? Do que usam nas missas e outras festas deles, né? Assim como o sol, ao sol, que é o Sansão. Então eles tinham a simbologia do peixe e do sol, e usam ainda hoje, provando ser uma escrita pagã. Foi assim que eu mostrei. Assim ele é representado como um ser que é metade peixe e metade homem. Mostrando também ser a representação feita por alguns hieróglifos que procuram falar sobre deuses extraterrestres em achados arqueológicos. Percebam que o texto bíblico é ligado sempre a isso. Onde foi amarrado aos dois pilares que sustentavam o enorme edifício. Os pilares, nesse caso, são as forças do mal impregnadas no ser. A população juntou-se aos milhares para ver a derrota de Sansão e este, num último esforço, pediu a Deus que lhe devolvesse a força por instantes. Foi então que Sansão, heroicamente, fez ruir os pilares, causando a destruição do templo e, consequentemente, a morte dos filisteus, de Dalila e dele próprio. Isso mostra justamente o verdadeiro significado. Ou seja, quando o espírito desperta, ou o ser humano acorda, ele destrói os filisteus dentro de si. Assim como é o mal. Os filisteus são o mal, que é a alma ignorante, ou dominada pela mente humana. Isso ocorrendo faz com que a alma domine a mente, o acordamento, né? E se volte à espiritualidade na luz. Desperta e consciente da condição de prisão em que se encontra, porém, já não mais se deixa dominar pelas vicissitudes da encarnação humana, tornando-se livre, mesmo estando encarnada. Ok? Acho que foi claro, né? Um vídeo hoje, voltando ao texto bíblico, né? Curto, deixando só a explicação do que significa. Então, mais uma vez, despeço-me fraternalmente de vocês, agradecendo a todos pela audiência, pela presença, desejando-lhe muita paz, muita luz na presença do Criador. Até já.